Bom dia, pessoal. Hoje a obra tá a todo vapor, mas eu só tenho de manhã para começar a gravar os vídeos. Aqui você já sabe, é de investidor para investidor, pessoa física para pessoa física. O objetivo aqui é compartilhar informações. Bom, eu vou falar sobre fundos imobiliários, o porquê eu acho que eles não são um bom modelo de investimento. Para quem está começando é interessante para entender um pouco os mecanismos atrelados à Bolsa de Valores, mas eu entendo como um todo que eu não gosto dessa estratégia e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu entendo que o fundo imobiliário foi algo mal sucedido na Bolsa de Valores. A questão chama atenção e é estranho você ver alguém dizendo, nossa, mas por que você diz isso? Bom, eu vou ter que puxar um pouco assim para meados de 2015, 16, eu na faculdade, aí eu vi o lançamento de diversos, digamos assim, como é que eu posso dizer, começou o marketing a funcionar mais. O pessoal não entrava tanto na internet naquele tempo, mas os investidores sim. Então começou a ser mais difundido essa questão dos fundos imobiliários. E na época em questão, eles eram vendidos como uma coisa assim, uma maravilha absoluta. E eu não sei se nesse meio tempo, essa maravilha absoluta, ela ruiu, ou se meio que propositalmente, né, não sei, ou se foi a administração e o modelo de negócio que acabou não trazendo o êxito e o sucesso. Então fica um pouco difícil de distinguir isso. E quando alguém vai falar, é alguém muitas vezes atrelado dentro do mercado financeiro. E esse cara nunca vai dizer, que é ruim, que isso, que aquilo. Não, porque ele quer te vender alguma coisa de sentido de informação, para fazer um ajuste de carteira, para dizer quais que são os melhores fundos imobiliários, entre outras questões que a gente está acostumado no mercado, que dificulta um pouco a nossa percepção. Quando a gente é pessoa física, não tem grana ou não quer ter um assessor, não quer ter uma terceira pessoa falando sobre a nossa carteira, mas quer adquirir uma informação valiosa que não esteja malcumonada, que não tenha algo além de um interesse escuso por trás disto. Por exemplo, eu aqui estou falando informações que eu acho minhas percepções e às vezes pode até mais me trazer algum tipo de incomodação que é benefício, tá? Benefício. O canal nem monetizado tá. Então meu objetivo hoje é esse, né? Trazer uma renda, compartilhar uma informação de valor e trazer uma renda extra aqui para mim, comprar mais ações. Mas voltando aqui à questão, eu me lembro claramente que era assim, os melhores mundos pintados os fundos de investimento. Porque o que se dizia? Vai ganhar uma valorização da cota e vai ganhar na questão do aluguel. Por que isto? A gente sabe que não paga o IR, né? Não paga o imposto de renda. Eu sei que já houve várias medidas para tentar mudar isso, eu acho que em algum momento vai acabar pagando imposto de renda, não tem como fugir disso, mas ok, deixa isso para depois. Uma coisa mais atrelada ao governo e a fome incessante que ele tem pelo dinheiro de todo mundo, né? É incrível. Arrecadam 2, 3 trilhões ano e precisa mais e mais e mais e mais e mais dinheiro. E sempre nós, investidores, mesmo que pequenos, somos vistos como pessoas ruins e que querem lucrar capital, rentabilizar, essas palhaçadas aí que eles ficam falando de internet. Bom, a questão é que se fosse funcionar como se foi pregado há 10 anos atrás. Por quê? A gente sabe que o imóvel comercial sempre vai ter uma valorização melhor do que o residencial. O residencial hoje orbita 0,20 a 0,6. Existem casos de quase 1%, mas a maioria fica abaixo de 0,5. E vários, principalmente quando o valor do imóvel é muito alto, ele vai ficar nessa casa aí de 0,25, no máximo 0,30. Então, pô, aí você vê que tem uma valorização pequena no sentido possível patrimonial, porque não tem como subir muito, né? Chega numa hora também que o valor do imóvel, ele fica num platô e ele já não sobe mais. E também a dificuldade também relativa à tua localização, que pode valorizar ou desvalorizar com a passagem do tempo, isso faz com que a tua média de rendimento fica muito presa no local físico. Por exemplo, eu tenho um imóvel de 1 milhão, então imagina 0,20% sobre isso. É um valor muito pequeno. Foi vendido como algo muito bom. E detalhe, nesse aluguel físico ainda tem o imposto de renda. Então ali tem o imposto de renda. Agora no fim não. Então olha só o que foi vendido. Valorização de cota, vai ter uma rentabilidade melhor, porque você vai conseguir uma rentabilidade comercial e você vai investir como se fosse muito mais fácil, né? Valor fragmentado, tipo, eu tenho 5 reais, eu boto 5 reais, eu tenho 10 reais, eu boto 10, eu tenho 20, tenho 100, eu boto 100. O imóvel não, é mais difícil, é mais complexo. Você conseguir adquirir, ter um e passar para o segundo, para o terceiro. Embora que, para a alavancagem, é melhor. Por exemplo, muitas vezes, dependendo do tipo de financiamento e o valor de entrada que você deu, você consegue casar a questão da parcela, ficar muito próxima à questão do aluguel que você recebe. Ou seja, vai ter que pagar alguma diferença. Muitas vezes você vai ter que pagar uma diferença de 15% a 30% ainda adicionando sobre a parcela mensal. Mas em 20, 30 anos você tem mais um imóvel quase que pago por outra pessoa para tornar-se a sua aposentadoria definitiva, porque o INSS não dá para se garantir. E só outros meios de rendimento também não são tão seguros. Então é bom também ter uma diversificação para sua garantia de futuro em imóveis. Então aqui a gente vê como já foi vendido a vantagem para o fundo imobiliário, mas não foi bem assim que rolou.
que aconteceu? E eu tenho uma ideia, tá? Que ele é vendido mais caro do que realmente vale o valor patrimonial. Por exemplo, vocês já perceberam que as ações, quando tem um IPO, elas caem muito? Vou dar um exemplo aqui, certo? Vou dar outro exemplo aqui. Perceberam? Então, assim, quando a empresa é vendida na bolsa aberta, o IPO, pode ter certeza que é 50% a 100% mais caro do que realmente vale. Vocês acham mesmo que se fosse uma estrutura enxuta, boa, realmente muito interessante, o dono vai vender por um valor que realmente te vale, sim, valor de mercado? Não. Ele vai se desfazer parcialmente das suas ações, lançando-as no mercado com o objetivo de vender para ganhar dinheiro. Então, ele está vendendo parte da empresa, colocando para o mercado para ganhar mais dinheiro. Então, se não vale a pena, ele vai ficar com a operação dele do jeito que está. Vai continuar sendo ele o dono e pronto. Então, é claro que ele vai vender mais caro, vai ganhar um lucro em cima disso. Pode ver que depois cai sempre a cota. E eu acho que é exatamente isso que acontece nos fundos imobiliários. Eles não falam sobre isso, e nem nunca vai ser falado nesse aspecto. Quem vai falar vai ser pessoas que nem eu aqui, pessoa física, assim, tá falando. Enfim, eu entendo que os valores patrimoniais são diferentes. Embora exista todo um cuidado de balanço contábil, enfim, lojas americanas também tinha, e a RBR também tinha. Então, o que eu quero dizer, existe um mecanismo com que eles ganham cada vez mais uma taxa administrativa, é como se ocorresse também algum processo de diluição. Não acontece na íntegra, mas acontece em forma de capital. Vou citar um exemplo para vocês. Você já deve ter percebido que o valor descontado da cota, né? Eu já vi várias pessoas, não poucas, dizendo assim, é bom para mim, porque eu quero cada vez mais comprar mais barato, porque eu tenho uma vantagem do valor patrimonial. É mesmo? Então por que o valor patrimonial está reajustando anualmente ali na parte contábil? Então, talvez isso não seja vantagem de preço, não. Talvez esteja ocorrendo uma desvalorização em determinado local. Quando eu falei antes para vocês que existe a vantagem de você ter o recebimento de um imóvel comercial e você ter uma taxa mais alta de mercado e uma diversificação local. Por exemplo, existem fundos de tijolo que são vários galpões espalhados por aí e vários aluguéis espalhados por aí. Existe uma mitigação dos riscos de você estar num local que tende a desvalorizar com a passagem do tempo. Então aqui tem uma outra vantagem. Mas não aconteceu bem na íntegra. Então, se você tem um fundo imobiliário, o teu capital como todo, botei ele R$100.000, ele fica desvalorizando, quando vê já está em 80, aí você tem dificuldade de liquidez, que se você quiser vender, você perde mais um pedaço. Aí, mas eu estou ganhando as taxas. Sim, mas as taxas estão caindo também. Por qualquer coisa, as taxas caem. Pô, os aluguéis foram reajustados na pandemia. Na pandemia, os aluguéis foram reajustados. Várias pessoas reclamaram, inclusive, de ajuste de aluguel, disso, daquilo. O pessoal literalmente meteu a faca em todo mundo. Nos fundos imobiliários estava caindo. Então, mas é porque as empresas estão passando mal. Não, é incrível como todo problema, qualquer vento que dá, vira um vendaval nas cotações dos fundos imobiliários. Tudo despenca. Então, por qualquer motivação, problema disso, problema daquilo, pum, despenca o fundo. Parece o Neymar jogando futebol, tá sempre caindo no fundo. Então, além disto, ainda cai o rendimento. Então, cai a cota e cai o rendimento. Aí fica difícil, né? Por exemplo, eu tenho um fundo que eu estava acompanhando, fundo de tijolo, fiz ali uma diversificaçãozinha para acompanhar o movimento dos anos. A cotação até nem caiu tanto, mas desvalorizou 10%. Ou seja, 10% sobre o patrimônio como um todo. Aí o cara vai dizer, mas então quer dizer que tá 10% mais barato? Isso aqui é papo de buy holder maluco, que acha que sempre existe uma vantagem em comprar mais barato. Nem sempre. Que nem, por exemplo, as ações da Randon estão mais baratas, por quê? Porque a empresa não está tendo lucro. Existe um risco ali. E a Guerra, que é uma empresa meio que parecida, faliu. Então, existe um certo risco ali. É oportunidade. Tá, mas não tanto assim, né? Porque a cotação desvalorizou 50%. E, claro, se tu comprar, tu vai ter 100% de valorização, mas vai dizer que isso é 100% vantajoso? Não. Existe um risco junto. Melhorou a possibilidade de ganho, melhorou a possibilidade de risco também. O risco e o retorno sempre juntos. Então, a cota desvalorizou. Aí eu fui ver o aluguel também. O aluguel que estava antes 0,9, 0,85, já está 0,6 em vários meses. Que porcaria é essa? O que acontece? Eu estou dizendo assim, na prática, era para ser uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Até na época eu me lembro que eu comprei alguns fundos lá. Então, não gostei muito do modelo, vi que não tinha tal da valorização da cota, e aí eu achei que não era mais interessante. Eu vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Existem imóveis que estão existem imóveis residenciais bem comprados na planta, que estão batendo quase 1% de retorno ao mês. Ou seja, já está melhor que o FI, com detalhe, com uma valorização de 100% para 3, 4 anos. Claro, foi um imóvel atípico, boa valorização, localização top, mas isso acontece. Com o FI não acontece. Me diz um FI que teve 100% de valorização em 5 anos. Me diz um. Não tem. Tá sempre caindo. Por quê? Porque foi vendido mais caro para vocês. Então foi vendido mais caro para vocês. Vai demorar 5 anos só para a cota entrar no preço real de mercado dele. Porque vocês acham que a administradora tá ali para botar dinheiro no bolso de vocês? Não. Tá ali para botar dinheiro no bolso deles. É um negócio.
Você faz parte do negócio. Você é quase que o produto deles. Eles te vendem um produto, te dão a ideia de estar te entregando um produto, mas você é o produto. Porque eles estão comprando um bem imobiliário, estão colocando ali um valor diferente, não que estão dizendo assim, pagou mais caro, não. Mas não que não possa acontecer, mas o jeito que é colocado, toda a questão administrativa e repassada em forma de preço e valor para você. Essa parte aí, quando chega no valor, né? E o aluguel é essa coisa, né? Será que eles estão tão interessados assim em administrar da melhor forma possível? A ideia é que se pense que sim, mas na prática não acontece. Então é isso aí. Eu acho que fundo imobiliário era uma coisa para ser muito boa e não foi. Então ainda ações são melhor escolha, melhor pegada, com certeza. E como eu já disse, ó, ações existem diversos mecanismos. Se pudesse fazer venda coberta, ó, ATM ou OTM, sobre fundos imobiliários porque eles andam de lado, ia ser bom. Aí sim você ia conseguir maximizar um retorno tendo as opções para atrelar isso. Agora, você pode ter uma carteira buy hold, rendendo dividendos, já tira ali uns 10 a 15% ao ano, e ainda consegue fazer uma venda coberta OTM para pelo menos tirar mais 10%. Ou seja, qualquer pessoa que não entende muito de investimentos conseguiria bater 20%, 25% de retorno ao ano com ações. Calma, vai desvalorizar em algum momento? Sim, vai desvalorizar em algum momento. Aí sim você vai entender, é uma oportunidade de comprar. Por quê? Porque a ação faz zigue-zague. Fundo de imobiliário não. Fica só caindo e quando sobe pouco, aquela coisa. Não me desce. E eu digo porque eu tô puxando da minha memória que eu me lembro muito bem que foi vendido como uma maravilha, mas não virou maravilha. Se foi o mercado, se foi o modelo de investimento, se foi o modelo administrativo ruim, se foi muito os administradores pensando em si próprios, não sei. Mas eu sei que tem muito guru que ficou de 2018 a 2023 só focando e falando de fundo imobiliário. E pra mim esse pessoal aí é muito burro, assim, não tem explicação. Ou mal intencionado, não sei. Enfim, o que você acha de fundo imobiliário? Ganhou dinheiro com isso? Ganhou ou não? Curte aqui para ajudar no engajamento do vídeo e eu te peço uma coisa, escreva aqui, escreve FI, fundos imobiliários aqui nesse vídeo que vai ajudar pra caramba na divulgação do vídeo. Um comentário é muito importante. Se não comenta qualquer coisa, comenta alguma coisa aqui. Qual que é o tema do próximo vídeo que você teria interesse? De repente posso fazer um vídeo específico atrelado a isso aí. Valeu!